Graças a Deus por mais uma oportunidade de pregar a palavra. Então, vamos para a mensagem. E convido você a abrir em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, e vamos ler o versículo de número 27. Aí você vai pensar, peraí, parece que foi o texto da semana passada. Sim, é o mesmo texto. Nós vamos dar continuidade àquilo que estávamos compartilhando sobre o ser igreja, somos a igreja, a essência da igreja, e creio que finalizaremos hoje. Então, 1 Coríntios 12, versículo de número 27, que diz assim a palavra de Deus: juntos todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Amém. Juntos todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos preparados para receber a Tua palavra sobre a nossa vida. Fala, ó Espírito Santo, traz discernimento ao nosso coração, traz clareza ao nosso entendimento sobre as verdades da palavra do Senhor. E usa-me, Deus, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para transmitir a mensagem da Tua palavra para o Teu povo, para o Teu rebanho, para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pois bem, na semana passada começamos a falar sobre a importância da igreja, a importância da sua vida na igreja e a importância da igreja para a sua vida. Até usei uma história para ilustrar um pouco a importância de cada membro na igreja. Não sei se você recorda, mas depois você se você não assistiu, assiste a nossa última live, domingo passado, sobre o camponês italiano, sobre o vinho, onde em vez de ele levar o vinho, ele levou água, achando que não ia fazer falta na festa que eles iriam fazer lá naquela pequena vila nos Alpes italianos. Mas depois você assiste lá, não vou precisar contar novamente aqui, mas só para ilustrar a importância de cada um, porque às vezes nós achamos que a minha presença não é tão importante assim, ou não vai fazer falta, ou de repente achar que eu não preciso tanto assim da igreja. E nós estamos para voltar às reuniões presenciais agora no mês que vem, no dia 6 de setembro, se assim Deus quiser. E eu sei que nesses últimos 5 meses nós tivemos que nos reinventar como igreja devido ao isolamento que foi aplicado em nós devido a essa pandemia. E nesses 5 meses eu creio que você, como eu também, embora nós já estávamos pregando ou ensinando sobre isso, nós vimos que a igreja ela não se resume às 4 paredes. Ela não se restringe às 4 paredes. A igreja é muito mais do que isso, muito mais do que um lugar físico. Então nós nos reunimos virtualmente, como aqui estamos fazendo hoje também. E assim fizemos, até eu falei da Santa Ceia, que foi uma experiência muito diferente. Servimos a Santa Ceia de maneira virtual, e no nosso caso foi até num culto especial, numa sexta-feira. Não sei se você recorda, se você está desde o início com a gente aqui nos nossos cultos online, que foi na celebração da Páscoa. Na sexta-feira pela manhã nós servimos a ceia pela primeira vez de maneira virtual, cada um preparando os elementos da ceia na sua casa, o pão sem fermento, o suco da uva. Foi uma experiência interessante, e nós vimos ali que nós estávamos vivendo a igreja apesar de estarmos distantes uns dos outros. Não significa que tem que ser sempre assim, mas por força maior nós podemos sim entender que a igreja também pode ser vivenciada desta maneira, ok? Mas enfim, o presencial, o estar juntos, lógico que isso é muito importante. Nós não estamos de maneira nenhuma desprezando a reunião presencial, porque na reunião presencial é onde nós poderemos nos ver olho a olho, poderemos nos abraçar, não por enquanto, esperar um pouco ainda passar esta fase ainda meio difícil, que estamos vivendo, mas estarmos juntos ali, de podermos congregar,
né, todos uns com os outros. Isso é muito importante para a nossa vida, não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto emocional, porque nós somos seres sociáveis. Deus nos criou nessa necessidade de estarmos ligados a uma outra pessoa. Alguns ficam muito à vontade com muitas pessoas, outras com menos pessoas. As pessoas mais introspectivas, né, e as mais extrovertidas gostam de gente, gostam de muita gente, enfim, não importa. O que importa é que você sozinho, você não é igreja. Você sozinho, você pode adoecer emocionalmente também e também enfraquecer espiritualmente. Guarde isso no teu coração. Deus nos formou como espírito, alma e corpo, e no espírito há uma necessidade e há um propósito. Na alma há uma necessidade e há um propósito. No nosso corpo há uma necessidade e há um propósito, mas somos uma só pessoa. Então, se em alguma área eu não vivenciar aquilo para que de fato Deus me criou para vivenciar, eu vou adoecer ou eu vou enfraquecer. E na questão da igreja, seja online, como você está aí e eu aqui, seja no presencial, se eu não congregar, se eu não participar, se eu não me inserir ou ser inserido, se eu não me sentir participante, eu posso facilmente me enfraquecer espiritualmente e posso também adoecer emocionalmente. Olha a importância do estarmos juntos. Amém? E falamos isso na semana passada. Falamos que Deus não só nos fez, né, com Ele e no corpo de Cristo, e no corpo de Cristo nós somos membros deste corpo, porém ligados a um único corpo. Isso mostra o quê? Que Deus espera e deseja e requer de nós esta unidade, de estarmos juntos. Porém, o estarmos juntos não diz respeito apenas a você, especificamente, ou a mim. Você vai notar, e Paulo fala aqui no texto que nós lemos, ele reforça isso, juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. E olha que interessante o versículo de número 28. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm um dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. E ele continua dizendo, somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres, todos nós temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de curar, todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. São perguntas que Paulo está dizendo aqui. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Aqui Paulo está falando de dons, e Deus estabeleceu alguns dons, alguns papéis dentro do corpo de Cristo. Isso mostra o quê? Que é uma união de pessoas e uma interdependência. Não é porque você tem um dom que se você não vai precisar de mais ninguém na sua vida, não. Por quê? Porque o seu dom não diz respeito a você, o seu dom diz respeito ao seu próximo. Então, como é que você vai exercer ou exercitar o teu dom espiritual? É na comunhão dos santos, é na congregação dos santos, é na igreja. Olha a importância de estarmos juntos. E você também, você vai ver que nem você não tem todos os dons, então há outros dons que você vai precisar para ser abençoado por eles. Como é que você vai ser abençoado pelos outros dons? Estando junto com outros irmãos. Então você precisa da igreja também, como a igreja precisa de você. Amém? Isso está claro para você? Se está claro, até esqueci de falar desde o começo, né? Eu sei que alguns irmãos já colocaram a paz do Senhor, já mandaram o seu abraço, mas escreve aqui, amém, estou entendendo, pastor, somos igreja. Digita aqui no chat, interaja aqui mais uma vez, por favor. Então, isso é igreja. Então eu tenho um dom que não diz respeito a mim. Eu sei que a minha vocação ministerial ela é de mestre, né? Pastoral, mas de mestre, pastor e mestre, ou seja, de ensinar. Eu sei que muitos precisam de alguém que ensine. Mas pastor, mas eu não posso por si só ter inspiração. Sim, lógico que você pode ter inspiração nas suas devocionais, mas Deus estabeleceu alguns mestres, Deus estabeleceu apóstolos, Deus estabeleceu pastores. Se você
você for ver em Efésios, lá há 5 dons ministeriais para a edificação do corpo, para levar as pessoas a uma maturidade na sua própria fé. Então, por que Deus fez isso? Porque há uma interdependência. Então, você precisa de mestres na sua vida, você precisa de pastores na sua vida, você precisa realmente de pessoas que com outros dons que você não tem na sua vida, como eu também preciso de outras pessoas com outros dons na minha vida. É assim eu cresço, assim eu amadureço, assim eu frutifico para a honra e glória do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo ele termina aqui dizendo sobre esse tema, né? Dizendo, olha, agora portanto, versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Mais úteis para quê? Para você mesmo? Não, para o teu próximo. Por quê? Foi o que nós finalizamos na semana passada. Deus me usa com um propósito, e esse propósito vai ser realmente evidenciado, cumprido, se você estiver inserido no corpo, se você estiver envolvido com o corpo de Cristo, se você estiver reunido com outros irmãos. Olha a importância de estarmos juntos, não diz respeito a você. Por que eu estou frisando isso, não diz respeito a você? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas estão machucadas, estão feridas, estão procurando outros rebanhos, outras igrejas para congregar, porque elas se sentem, às vezes, não úteis, ou, na verdade, elas querem ser reconhecidas, elas querem ver o seu dom sendo evidenciado, só que elas estão muitas vezes pensando em si mesmas apenas em primeiro lugar. Eu sei que isso parece um confronto muito forte, mas porque isso é inconsciente. Às vezes a pessoa não percebe que ela, na verdade, está querendo exercer um dom porque ela quer ver o seu dom sendo usado, utilizado, sendo visto. Eu sei que todos nós temos uma necessidade de reconhecimento. Não estou dizendo que é errado você ser reconhecido por aquilo que você faz, mas é a motivação do seu coração. Então muitas pessoas acabam não entendendo que o papel dela é servir ao próximo, não diz respeito a servir a si mesmo. Então é lógico, o inimigo ele vai usar muitas vezes brechas que damos no nosso coração em relação ao orgulho, à vaidade, para que a minha vida fique fragilizada em situações onde eu não consigo me autorrealizar espiritualmente falando. E na minha experiência pastoral de mais de 15, 16 anos que tenho vivenciado, eu tenho aprendido nessa caminhada que vale muito a pena você estar disposto a servir e esperar o tempo de Deus na sua vida, porque nas vezes que eu procurei pegar atalhos, procurei forçar situações, eu me frustrei muito. Aí eu pude entender, peraí, esse dom não diz respeito a me autopromover, esse dom diz respeito a abençoar pessoas, e às vezes esse abençoar pessoas vai ser apenas nos bastidores, não vai ser muito visto por muitas pessoas. Não tem problema, você está sendo útil no ministério. Paulo fala até sobre a questão dos membros, usando de maneira figurativa o corpo humano, ele falando que aqueles membros que quase não são vistos são mais importantes no corpo de Cristo. Olha que interessante isso. Então guarde o teu coração nesse sentido. Não fique muito preocupado, será que eu tenho que encontrar um lugar onde eu vou poder ter um ministério? É Deus que vai te capacitar e Deus que vai abrir a porta para você. Isso é igreja. Então, se você está inserido no corpo de Cristo agora, na igreja que você está congregando, entenda e busque em Deus o dom mais útil e fala: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida naquilo que eu preciso fazer para que o meu irmão cresça, para que a igreja seja abençoada, para que a igreja cresça cada vez mais. E assim nós vamos avançando para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Estão comigo aqui? Será que você pode digitar mais uma vez? Amém? Aleluia! Olha que interessante, então, vamos aqui avançar nesse mesmo texto de 1 Coríntios 12, mas no versículo de número 13, diz assim: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres,
mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Será que você pode digitar aleluia ou dar um glória a Deus aí na sua casa? Olha que maravilha esse texto falando sobre a igreja. Mais uma vez, o todos juntos, unidade, estamos juntos, mesmo corpo, mesmo objetivo, mesmo propósito. E aqui o que Paulo está dizendo é que nós recebemos direção da mesma fonte. Por isso que quando o Espírito Santo está agindo, não pode haver confusão, porque não vem do Senhor a confusão, porque nós bebemos da mesma fonte, recebemos do mesmo Espírito. Isso mostra a questão da comunhão, da unidade que há na igreja. Mas para que eu possa vivenciar essa comunhão, essa unidade, é necessário ter a consciência do que é ser igreja, ou seja, estar presente, estar participando, estar envolvido, comprometido, e o mesmo Espírito que está falando comigo como pastor, estará falando com você, como eu sei que está falando agora ao seu coração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então eu recebo a direção da mesma fonte, aleluia. Se você olhar aqui no versículo de número 18 do capítulo 12, você vai ver outra característica, dizendo, mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis, aonde Ele quis. Por quê, meu irmão e minha irmã, aonde Ele quis? Porque a igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é nossa. E os dons foram dádivas dadas por Deus. Então, o que eu posso tirar para o meu coração neste momento? Deus é que capacita e é Ele que vai orientar o que eu devo fazer, como eu acabei de falar. É Deus que vai fazer isso, é Ele que vai colocar você aonde você deve trabalhar, deve agir. Ele vai usar a liderança da igreja para direcionar o seu coração. Assim você vai ver o início da igreja primitiva. Infelizmente, muitas pessoas caíram no engano, no grande erro de Satanás, que já acontecia também na igreja primitiva, a não valorizar o papel da liderança na igreja. Há muitas pessoas que têm dificuldade com liderança. Muitas pessoas. Sabe por quê? Eu aprendi isso com o pastor John Bevere. E ele fala o seguinte: por que as pessoas têm dificuldade com liderança? Na verdade, isso já começa dentro de casa, quando os filhos se rebelam contra os pais desde pequenos e os pais não conseguem ensiná-los a importância da obediência, do se honrar pai e mãe, do se honrar as pessoas, respeitar as pessoas mais velhas, aqueles que estão investidos de autoridades. E você vai ver isso, esse reflexo já nas escolas. Então você vê professores que estão pedindo aposentadoria cedo, porque estão incapazes de continuar dando aulas, porque estão estressados, estão com medo, estão com síndrome do pânico, porque os alunos têm procurado enfrentar os professores, desrespeitando, não reconhecendo a autoridade de um professor dentro da sala de aula. E isso é incrível, porque na minha época escolar, que não faz tanto tempo assim, mas na década de 80, ainda no período do regime militar, que eu estudei algumas séries, né? Se eu não me engano, do primeiro até o terceiro ano ainda era regime militar. Então o papel de autoridade era muito, muito forte, não só na igreja, mas também nas instituições governamentais. E na escola não era diferente, não havia um respeito muito grande pelo professor, pelo diretor da escola. E não era nada de errado, isso não era uma ditadura, na verdade era princípio. Então, nas salas de aula, o professor falou, todo mundo baixava a cabeça. Quando fala falou, é no sentido de pedir ordem, pedir silêncio. E todo mundo respeitava. Ai de alguém que levantasse a voz para um professor. Ai de alguém que se fosse para a diretoria. Era um medo que nós tínhamos de ir para a diretoria, porque o pai ia ser chamado, a mãe ia ser chamada, e o pai não ia para defender o filho, não. O pai ia justamente para se juntar ao professor e disciplinar o filho. A autoridade. Então o pastor John Bevere, que ele falou, que me chamou a atenção, que eu nunca tinha parado até então para pensar dessa forma. Mas ele disse o seguinte: olha, por que nós temos dificuldade com o papel da liderança, no caso na própria igreja?
Porque nós fomos condicionados a uma mentalidade democrática, ok? Então nós vivemos num país democrático. A nossa mente foi condicionada à democracia. E a democracia, ela tem, lógico, seus benefícios, sim, né? Mas a democracia, como é que ela funciona? Né? A maioria vence. Então, se eu não concordo com você, eu não sou obrigado a concordar com você, eu vou tirar você de onde você está. Isso é democracia. Ok? Agora, no reino, o reino não é democracia. O reino é reino. O reino tem um rei e o rei determina as regras. O rei é Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele determinou os seus princípios, as suas regras para a sua igreja. E dentro desses princípios e regras, ele instituiu a sua liderança na igreja. Ele começou pelos apóstolos. Os apóstolos prepararam outros líderes, diáconos, outros presbíteros. Você vê o apóstolo Paulo preparando também a liderança da igreja, começando com Timóteo, e instruindo Timóteo a preparar outros líderes também. Você lê as 2 cartas de Paulo a Timóteo e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Por quê? Porque são melhores do que outros? Não, Deus instituiu isso. E quando eu entendo esse princípio, entro debaixo desse princípio, eu vivencio igreja na sua plenitude. Mas infelizmente muitas pessoas têm problema com isso e não esperam da liderança aquilo que seria o melhor para aquelas vidas, porque eles querem fazer por fazer, eles querem ser reconhecidos, eles querem exercer os dons de qualquer maneira, de qualquer jeito. Lógico que eu não estou aqui excluindo, né, uma falha da liderança nesse sentido, tá bom? Mas o princípio é esse. Deus é quem vai fazer como Ele quer. E uma das maneiras que Ele já falou na sua palavra, como Ele quer, para preparar o povo, para levar o povo a uma maturidade espiritual, é usar a sua liderança. Amém? Está claro isso para você? Porque se não estiver ainda claro, eu vou ler aqui mais um texto com vocês, que vai falar um pouco sobre isso. Se nós formos lá para 1 Tessalonicenses, até estamos estudando, né, esse texto, não esse texto que eu vou falar agora, mas um outro, lá no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você vai ver lá no versículo de número 12, dizendo o seguinte: Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Por que será que Paulo, falando de liderança, sobre honra, respeito, né, ouvir as orientações, ele finaliza dizendo, e vivam em paz uns com os outros? Porque justamente é nesta área que o inimigo ele consegue lançar divisões. E a divisão, a contenda, gera ausência de paz uns com os outros. E principalmente com a liderança. Então a igreja ela vive uma ausência de paz e isso não é benéfico. Deus não abençoa. É uma quebra de princípio. Então, voltando à temática aqui da essência que estamos falando, da importância de eu ter a consciência do que é ser igreja, quando eu entendo que o meu papel é importante na igreja e que Deus colocou pessoas para me ajudar naqueles dons que eu não tenho e também para me orientar para chegar à maturidade, e eu entendo que o dom que Deus me deu para benefício do próximo, tudo tem a ver primeiramente com o meu próximo, com o meu irmão, eu consigo fechar brechas para que o inimigo não venha semear contenda no meu coração, divisão. E assim eu vou viver em harmonia. Como eu falei na semana passada, dificuldades, lutas nós vamos enfrentar, como qualquer família enfrenta. Nós somos seres únicos. Mas nós bebemos da mesma fonte. Se todos nós formos a mesma fonte, nós chegaremos a uma conclusão saudável para o corpo de Cristo. Qual é o exemplo que eu uso aqui?
é justamente quando você vê, quando a igreja enfrentava algumas situações de possíveis divisões. Por exemplo, quando você vê que o Espírito Santo começa a agir no povo gentil, isso gerou uma certa desconfiança na igreja de Jerusalém. E eles fazem um concílio, a liderança da igreja. E naquele momento, Tiago, irmão de Jesus, ele era o líder da assembleia, a primeira assembleia, digamos assim, da igreja, para entender o que estava acontecendo. E eles mandam alguns líderes da igreja para Antioquia, se eu não me engano, para ver o que está acontecendo. Ou seja, não tiram conclusões precipitadas, eles avaliam e pois viram que de fato era o mesmo Espírito que agia lá, que agia em Jerusalém, agia lá também. Você vai ver em Atos dos Apóstolos também, outro momento, quando as viúvas estavam sendo esquecidas, né, as viúvas que não eram judias, estavam sendo esquecidas na distribuição da cesta básica. E isso começou a gerar um certo desconforto na igreja. E o que os irmãos fizeram? Levaram para a liderança da igreja. O problema, olha, está acontecendo isso. Não fizeram um pré-julgamento, um julgamento, por exemplo, olha, realmente essa liderança está fazendo acepção de pessoas. Não, eles levaram o problema, olha, isso está acontecendo, talvez por descuido. Aí entra a questão da falha da liderança. Às vezes a liderança pode falhar, mas o que Pedro fala? Pedro fala o seguinte: muito bem, meus irmãos, escolham entre vocês 7 homens capazes, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de bom testemunho, para que esses venham cuidar desse serviço na igreja, onde começou aí o diaconato, o serviço, né, o serviço social dentro da igreja. E assim a igreja fez. E Pedro foi muito claro. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja ela cresceu muito, né, naquela situação. E ele falou, olha, a nossa prioridade é o ensino da palavra e a oração. É isso que nós fazemos aqui. É ensinar a palavra. Olha o papel aqui do ensino, né? É ensinar a palavra e orar pela igreja, orar por vocês. E esse serviço outros podem fazer. Olha que maravilha isso, gente. Mas a direção veio da onde? Veio da liderança. Com certeza, acima da liderança veio do Espírito Santo, que foi direcionando tudo isso. Então, meus irmãos, entenda que para vivermos a igreja de maneira harmoniosa, que não é a ausência de problemas, mas saber lidar com as dificuldades, com os problemas, eu tenho que entender que eu bebo da mesma fonte. E é Deus quem vai direcionar como eu vou usar os dons. Não sou eu que vou ditar, olha, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Não. Senhor, eis-me aqui, o Senhor me capacitou, o Senhor me deu esta habilidade, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E Deus vê o teu coração, e Deus usa a liderança para te direcionar, para te ajudar. E assim a igreja ela vai crescendo. Amém, meu irmão e minha irmã? Eu sei que é um ensino mais para a igreja, não sei se alguém entre nós que não pertence a nenhuma igreja, está aqui visitando. Olha, você é muito bem-vindo, entenda que a igreja é o melhor lugar para se estar, para pertencer. É a igreja. É a igreja. Amém? Mas é uma palavra de ensino aqui, de instrução para o corpo de Cristo. Quem é você no corpo de Cristo? Qual é a tua motivação? Será que você também que está visitando talvez está fora da igreja porque está decepcionado com a igreja? Decepcionado com a liderança, decepcionado com algum irmão? Isso acontece. Você já não se decepcionou com algum amigo? Já não se decepcionou no seu trabalho? Já não se decepcionou na sua própria família? Na igreja não é diferente. Ah, pastor, mas deveria ser, porque a igreja são pessoas que servem o mesmo Deus. Sim, eu concordo com você, deveria. Deveria ser um lugar, um paraíso aqui na terra, mas não é. Porque somos limitados, temos ainda falhas, estamos no processo de amadurecimento. E podemos ver isso na própria igreja primitiva.
A igreja de Corinto era uma igreja que tinha dificuldade com relação a isso. Se você lê a primeira carta, principalmente, Paulo, ele usando aqui um jargão popular dentro da igreja, né? Ele deu muitas cajadadas na igreja, porque era um povo muito individualista, eles pensavam apenas em si em primeiro lugar. Eles tinham dificuldades no exercício dos dons, isso gerava contenda entre eles, quem era mais espiritual que o outro, competição, olha, competição dentro da igreja. Isso gerava neles uma falta de discernimento sobre a ceia do Senhor, onde alguns olhavam para a ceia como um momento para matar a fome apenas. Eles tinham dificuldade para contribuir com relação às finanças, porque pensavam em si em primeiro lugar. Olha quantas coisas. E era uma igreja que tinha a ação do Espírito Santo. Só que isso não significa que a gente vai se acomodar e achar é assim mesmo. Então a igreja vai enfrentar problemas, vamos enfrentar os problemas, vamos gerar mais problemas. Não. Se eu já estou numa certa maturidade, eu tenho que suportar os mais fracos, eu tenho que ajudar os mais fracos, para que a igreja tenha o mínimo de contenda possível. Resolver. Jesus tratou sobre o perdão, de você resolver, de você falar, de você pedir perdão, de você liberar perdão, para que a igreja continue harmoniosa no seu trabalho, na sua vocação principal, ou no seu propósito principal, que é fazer discípulos à semelhança de Cristo. Então, esse é o papel principal da igreja. Fazer discípulos à semelhança de Cristo. Eu não sei como está o seu coração em relação à igreja, ou o seu entendimento sobre a igreja. Eu espero que isso venha agregar valor a você. Ainda mais algumas coisas a tratar, eu creio que na semana que vem então eu vou concluir, ou vou avançar um pouco mais. Mas ficou claro para você? Ficou claro? Procure desarmar o teu coração. Eu conheci uma pessoa que ela ficou tão machucada com igreja, instituição, né? Que há uma diferença entre igreja, instituição e igreja, corpo de Cristo. Mas ela misturou as duas coisas. Então ela ficou tão decepcionada eu não sei o que aconteceu exatamente, mas que ela realmente abandonou a igreja, a instituição, e ela declarou para si mesma: eu não preciso de pastor, porque o meu pastor é Jesus, eu não preciso de igreja, instituição, eu sirvo a Deus aqui na minha casa. Ela foi para um extremo perigoso, está distante dos caminhos do Senhor. Ela abriu o coração, deu brecha no coração para outras doutrinas que ela infelizmente está seguindo agora, que é uma doutrina muito perniciosa, que está confundindo muitas mentes sobre essa questão de igreja, porque confunde igreja e instituição com igreja, corpo de Cristo. Igreja e instituição, ela existe por questões burocráticas, por questões de leis, ou seja, então uma igreja ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ter um endereço, ela tem que ter uma conta bancária. Vocês estão me entendendo? Então se cria uma instituição. Mas isso é para fins de lei, para fins de organização, de administração. Que inclusive a igreja do Nazareno é uma igreja muito séria. Nesse quesito também. Mas, fora essa igreja instituição, existe o corpo de Cristo, que é a essência, onde eu estou junto, aonde eu estou abençoando o meu irmão e sou abençoado por ele, aonde eu fortaleço o meu irmão e ele me fortalece, aonde eu tenho alguém, um servo ou uma serva de Deus que Deus colocou sobre a minha vida, não porque essa pessoa seja melhor do que eu, ou mais importante do que eu, mas Deus a capacitou para me abençoar, para me ensinar, para me doutrinar, para me ajudar na minha caminhada, que é a liderança da igreja. Então eu não sei como é que está o teu coração em relação a isso. Se você está decepcionado, frustrado, não deixe isso continuar dentro de você, porque isso é um câncer que vai te afastar do Senhor da igreja. Não se engane com isso. Não se engane. A igreja, a instituição, tem falhas?
Tem. A igreja é corpo de Cristo, formada por pessoas. Tem falhas? Tem. Mas o amor cobre multidão de pecados, né? Este amor nos ajuda a superar as limitações de cada um. E nos faz também como suportes para aqueles que ainda estão começando, estão mais fracos na fé. Para que eles possam chegar também a uma maturidade, como nós também estamos buscando por essa maturidade espiritual, até a volta de Cristo. Amém? Semana que vem daremos continuidade a esse assunto. E se você compreendeu, se você entendeu, digita aqui amém. Digita assim, pastor, eu entendi. E vamos melhorar. Vamos melhorar. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. E é Jesus Cristo que vai nos ajudar na pessoa do Espírito Santo. Ele é o maior interessado de que a igreja cresça, não só em quantidade, mas em maturidade também. Amém? Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração e vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esta oportunidade de poder aqui, ó Deus, compartilhar a tua palavra. De poder, ó Deus, ter esse entendimento, e nós temos o entendimento da importância de ser igreja. O Senhor nos fez igreja do Senhor. E queremos, ó Deus, cumprir com o propósito dela. Queremos viver igreja na sua essência. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Em nome de Jesus, limpa, Deus, corações que porventura estejam contaminados por frustrações, decepções em relação à própria igreja. Cura corações, Espírito Santo. Trata corações, ó Deus, em nome de Jesus. E nos ajuda a avançar, nos ajuda a prosseguir como igreja do Senhor, pois nós não queremos retroceder, nós queremos sempre avançar. E avançar, ó Deus, para o propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida como igreja. Em nome de Jesus, ó Deus. Então, Deus, que esta palavra venha frutificar no coração de cada um, gerando conhecimento, clareza, discernimento do papel da igreja. Em nome de Jesus, amém.